Gente, hoje a gente vai estudar um pouco sobre a arte indígena brasileira. Na época que os portugueses chegaram aqui, que não foi nada de descobrimento, é o que vem nos livros, mas que não tem o que descobrir o que já existia gente aqui, a gente sofreu uma exploração, tanto do espaço físico quanto dos verdadeiros brasileiros que são os indígenas. Para vocês terem uma ideia, quando os portugueses chegaram aqui, existiam cerca de 5 milhões de índios. Hoje em dia, isso caiu para aproximadamente 200 mil. O que aconteceu foi uma redução drástica de morte. As nossas indígenas sofreram estupro, morte. Os indígenas também morreram, principalmente por doença, porque imagine, quando tem um contato de um povo com outro que não tinha imunidade baixa, que não tinha contato e tudo mais, então existiu uma guerra física, uma guerra biológica e até hoje esses indígenas, esse povo natural do Brasil, eles sofrem perseguições, massacres e o Brasil não reconhece eles de fato. Para a gente, o nosso pensamento da arte tem a arte utilitária. Quando dizemos que um objeto indígena tem umas qualidades artísticas, podemos estar lidando com conceitos que são próprios da nossa civilização, mas que são estranhos ao índio. Então, quando um branco vai lá e diz, nossa, isso aqui é muito bonito, é artístico, o indígena pode olhar para você e não entender certos conceitos que você está falando, porque é o nosso olhar sobre a arte deles. E a gente pensa a arte muito diferente. Outra coisa que é importante a gente destacar é que a arte indígena é mais representativa das tradições da comunidade em que está inserida do que da personalidade do indivíduo que faz. Então, por isso que os estilos da pintura corporal, do traçado, da cerâmica variam significadamente de uma tribo para outra. E, apesar de terem sido extintos e também existirem diversas tribos, é possível identificar ainda duas modalidades gerais de culturas indígenas: o dos silvicolas, que vivem nas áreas florestais, e dos capineiros, que vivem nos cerrados e nas savanas. Os silvicolas têm uma agricultura desenvolvida e diversificada, que associa as atividades de caça e pesca, proporcionando-lhe uma moradia fixa. Suas atividades de produção de objetos para uso da tribo também são diversificadas, e entre elas estão a cerâmica, a tecelagem e o traçado de cestos e balaios, como aqui na foto. Aqui outros exemplos. Já os capineiros, eles têm uma cultura menos complexa e uma agricultura menos variada que os dos silvicolas. Seus artesanatos tribais são menores diversificados, mas as esteiras e os cestos que produzem estão entre os mais cuidadosamente traçados pelos indígenas, como vocês podem ver aqui nas imagens. Bem colorido, bem diversificado. É importante a gente não esquecer que tanto um grupo quanto o outro conta com uma ampla variedade de elementos naturais para realizar seus objetos. A gente pode citar madeira, caroços, fibras, palmas, cipós, sementes, belíssimas plumas das diversas árvores, aves, ossos, dentes, couro, entre outros materiais. Já o traçado, a variedade de plantas que são apropriadas aos traços no Brasil dá ao índio uma inegostável fonte de matéria-prima. É traçado que o índio constrói a sua casa e uma grande variedade de utensílios, como cestos para uso doméstico, para transporte de alimentos, e objetos traçados para ajudar no preparo de alimentos, as peneiras, as armadilhas para caça e pesca, o abanos para aliviar o calor e avivar o fogo, objetos de adorno pessoal, como colares, tangas, pulseiras, redes para pescar e dormir, e instrumentos musicais, para uso dos rituais religiosos, entre outras coisas. Aqui nós temos alguns exemplos dos traçados. Já a cerâmica destacou-se principalmente pela sua utilidade, buscando a sua forma nas cores e na decoração exterior. O seu ponto alto ocorreu na ilha de Marajó. Aqui a gente tem alguns símbolos que vão variar de tribo para tribo, tá? E esses desenhos nessas obras
vai variar e vai também ter um significado diferente de tribo para tribo. Já a arte plumária é uma arte muito especial porque não está associada a nenhum fim utilitário, mas apenas a pura busca da beleza indígena de cada tribo. E também vai variar de acordo de tribo para tribo, é muito plural. Mais alguns exemplos que vocês podem ver aqui. Já quando a gente pensa em pintura corporal, as cores mais usadas pelos índios para pintar seus corpos são o vermelho muito vivo, que vem do urucu, o negro esverdeado, da pintura do suco do jenipapo, e o branco da tapuatinga. A escolha dessas cores é importante porque o gosto pela pintura corporal está associado ao esforço de transmitir ao corpo a alegria contida nas cores vivas e intensas. De acordo com Lévi-Strauss, as pinturas do rosto conferem de início ao indivíduo sua dignidade de ser humano. Elas operam a paisagem da natureza, a cultura, do animal estúpido ao homem civilizado. Em seguida, diferentes quanto ao estilo e à composição de segundos das caixas, elas exprimem, numa sociedade complexa, a hierarquia dos status. Elas possuem, assim, uma função sociológica. Como vocês podem observar aqui, cada uma dessas pinturas, ela vai variar, vai informar que nível que esse índio vai estar ocupando na sociedade, a relação de casta. Aqui é um livro sobre pintura da pele, arte e corpo, que vai explicar um pouco sobre essas pinturas e a relação desses povos indígenas com elas. Mais algumas fotos que vocês podem ver. Vejam que a tinta é bastante forte. O preto, o vermelho, o amarelo. E pintar o corpo para enfeitá-lo é também para defendê-lo contra o sol, os insetos e os espíritos maus, e para ressaltar de que se trata, como está se sentindo e o que pretende. As cores e os desenhos falam, dão recados. Boa tinta, boa pintura, bom desenho garante boa sorte na caça, na guerra, na pesca, na viagem. Então, cada tribo e cada família desenvolve padrões de pinturas fiéis ao seu modo de ser. Nos dias comuns, a pintura pode ser bastante simples, porém nas festas, nos combates, ela é sempre mais requintada, cobrindo também a testa, as faces e o nariz. Esta é uma arte muito especial porque não está associada a nenhum fim utilitário. E aqui a gente encontra alguns traços de pinturas nos desenhos e muito do que a gente pegou, pensando mais nessa coisa mais contemporânea da nossa sociedade, são os pixels e as tatuagens. Elas também vão representar significados, elas vão ter variações, tem a relação com a sociedade também, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai fazer uma pequena atividade falando mais sobre esse assunto, e é isso. Fiquem bem, estou com saudade.